Deixa eu só se apresentar. Por favor. Boa noite, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Aqueles que já conhecem, aqueles que estão vindo pela primeira vez. Boa noite, pessoal da internet. Hoje a gente vai ter a satisfação de ter o Luciano Freitas como palestrante. E eu fico muito feliz de ter o Luciano aqui, porque o Luciano é uma prata da casa, um membro da casa que tem feito um trabalho bacana, não só nas palestras, mas também no estudo do Evangelho, foi uma realização dele, os trabalhos das consultas com os guias, o trabalho mediúnico. E é muito legal quando a gente vê pessoas dando palestras, pessoas que estão envolvidas, inseridas no processo da casa. É como se a gente estivesse vendo frutos já bem maduros, já servindo aí como inspiração para todos. E o tema de hoje, achei o tema assim, fantástico. O tempo todo a gente se pergunta, né, como se livrar das energias negativas, né? Como se fosse assim, algo que a gente fosse inacessível, como se fosse algo impossível, como se a gente estivesse à mercê e escravo de tudo isso aí. E o Luciano hoje vai poder explicar um pouquinho para a gente. Amigo, faça a oração inicial. Boa palestra. Boa noite, queridos amigos. Boa noite a todos que vieram. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Amado Pai, peço a Ti, Senhor, Sua presença em nossos corações e nossas mentes, que possamos, Senhor, sintonizar em Sua frequência, para nos alinhar, para que possamos vibrar no Seu tom, na Sua energia, para que possamos, Senhor, conseguir fazer a nossa reforma íntima, para que possamos abrir os nossos corações, os nossos sentidos para a Sua luz. Fica conosco, Senhor, nos intuindo, hoje, agora e sempre. Queridos amigos, semana passada eu vim aqui, trabalhar, e aí o amigo GG vem com um convite assim: Luciano, dá para você fazer a palestra semana que vem? E eu não sou de dizer não, eu prontamente não, pode, deixa comigo. E foi uma semana das mais atribuladas. Por acaso, no dia seguinte era meu aniversário, e de lá para cá, praticamente todo dia compromisso, um em cima do outro. Mas assim, e GG me cobrando: Luciano, qual é o tema da palestra? Preciso fazer a arte e tal, preciso passar para o Cristiano. E eu assim: GG, desculpa, mas não estou conseguindo. E até ontem eu não tinha conseguido parar, mas assim, eu já sabia o que eu queria abordar. Isso já é importante, mas assim, tinha que debruçar sobre o texto, estudar, fazer slide, tal. Mas assim, garanto para vocês que o tema é muito válido. Então, o tema é como se libertar das energias negativas. Esse estudo, gente, ele é baseado no livro Agenda Cristã, do André Luiz. E aí eu começo com uma citação do André Luiz, abre aspas: não acuse os espíritos desencarnados, sofredores, pelos seus fracassos na luta. Repare o ritmo da própria vida, examine a receita e a despesa, as suas ações e as suas reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações, e reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. André Luiz. Nós, gente, de modo geral, temos o grande costume de transferir para terceiros a culpa dos nossos problemas. Dificilmente a gente admite a nossa parcela de responsabilidade pelos fracassos que nós enfrentamos. A gente tem a mania de jogar a culpa no outro. Seja o chefe, seja o funcionário, o professor, os parentes, nos relacionamentos que a gente vive. E, além dos encarnados, ainda sobra para os desencarnados, A gente acusa os espíritos obsessores de serem os únicos responsáveis pelos nossos tropeços e pelas nossas fraquezas. Aqui na Casa Espírita, então, é o que mais acontece, Gente que vem aqui: não, eu tô obsediado, eu tô com encosto, eu preciso me libertar dessa energia. Agora eu pergunto a vocês:
Quem é o responsável por sofrermos uma influência espiritual? E aí a resposta é o seguinte, gente. Os espíritos inferiores, eles conseguem sim influir negativamente nas nossas vidas. Mas, da mesma forma, os bons espíritos também atuam a nosso favor. E aí, quem quiser se aprofundar no tema, eu recomendo o capítulo 9 do Livro dos Espíritos, que estuda a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos. A maior parte das dificuldades que hoje enfrentamos resulta da nossa própria natureza, das nossas ações, das nossas omissões, não propriamente de alguma interferência espiritual negativa. E outra coisa, e se houver uma influência espiritual negativa, essa sempre será secundária e nunca a causa principal dos nossos problemas. A interferência espiritual somente acontece pelo contato com as nossas próprias inferioridades. Sempre vai haver algum ponto de afinidade entre a maldade que vem de fora, desses espíritos inferiores, com a maldade que ainda existe dentro de nós. Então, o contato só existe se houver afinidade. Se não houver afinidade, não existe contato. Nenhum espírito inferior entra na nossa vida se não tiver encontrado uma pequena brecha, uma fresta, uma porta que nós deixamos em aberto. E às vezes nem é uma pequena brecha, né? Às vezes a gente deixa escancarado mesmo, né? E aí André Luiz nos adverte para não acusarmos os espíritos inferiores como responsáveis diretos pelos nossos fracassos e sofrimentos. A interferência espiritual negativa pode até ocorrer, agravando ainda mais os nossos padecimentos. Então, existe a influência espiritual negativa? Existe. Ela pode ocorrer e pode ainda piorar o nosso estado. Mas ela nunca é a causa primária. A gente não está passando pelo que a gente está passando por uma influência espiritual que não haja consolidade, não haja em mim aquela energia. O espírito só consegue fazer alguma influência sobre mim se houver em mim aquela maldade, aquele sentimento, aquela energia. Repetindo, para ficar bem claro, a influência negativa não é a causa principal dos nossos problemas. A causa principal é termos energias negativas em nós mesmos. E aí vem a outra pergunta. Luciano, adianta procurar tratamentos espirituais para afastar essas energias das nossas vidas? Né? É para isso muitas vezes que as pessoas procuram a casa espírita. E infelizmente, gente, a resposta é não. Sabe por quê? Porque a própria energia negativa, como que a gente pode... nós somos a nossa própria energia. Então, como eu posso querer que tire essa energia se essa energia sou eu? Se sou eu que estou dando o princípio a essa conexão. Eu posso, sim, a casa espírita pode vir, tirar o obsessor, tirar a influência, mas eu continuo vibrando na mesma energia. E se eu continuo vibrando, eu continuo atraindo para mim esses espíritos. Então a casa espírita vem, limpa, sai, suja. Vem, limpa, e vira um ciclo vicioso. Temos a nossa própria negatividade pulsando 24 horas dentro de nós. Então, gente, não adianta uma bênção espiritual se a gente continua amaldiçoando a vida da gente, amaldiçoando as pessoas e as situações. Como querer, por exemplo, que o passe espiritual nos ajude e nos cure se não deixamos passar tristeza, a mágoa, o ressentimento, o rancor e o sentimento de culpa. Então, enquanto a gente não mudar esses sentimentos na gente, a gente vai atrair espíritos que estão nessa mesma faixa vibratória.
Como que a gente pode ter proteção dentro das nossas casas contra as forças negativas, se dentro de casa muitas vezes impera vícios de toda ordem, onde familiares não se respeitam, onde não existe carinho, onde não existe amor, onde não existe verdade, onde não existe reciprocidade. De que forma a gente pode desejar que os caminhos da gente se abram e se os nossos pensamentos estão fechados na falta de confiança, muitas vezes em nós mesmos e na nossa vida, e às vezes até desconfiamos de Deus. Né? Por vezes a gente escuta assim, Deus me abandonou. Mas a própria pessoa, ela se abandonou. Não foi Deus que abandonou ela se abandonou. A atração espiritual, ela é regida pela lei da afinidade. Os semelhantes se atraem e os opostos se repelem. Então, o bem atrai o bem, o mal atrai o mal, afastando o bem. Somos uma enorme usina de energia, atraindo e repelindo vibrações e companhias espirituais de acordo com a nossa qualidade energética. Então, o tempo todo a gente está vibrando. Somos uma usina. E que energia é essa que a gente está mandando para o mundo? Essa energia que a gente manda é a energia que volta. Essas energias são determinadas pela forma como pensamos, como agimos e como falamos. Eu faço a minha energia e esta é como um poderoso imã. Ela vai ao encontro de tudo que se assemelha. Então, os nossos companheiros, você percebeu que os nossos amigos geralmente estão na nossa faixa vibratória? Se a gente gosta de sair, de beber, de dançar, os nossos amigos são do mesmo jeito. Se a gente gosta mais de um programa diurno, os nossos amigos são mais diurnos. Se a gente é mais noturno, os nossos amigos são mais... É isso, existe uma atração. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Os amigos espirituais, as nossas companhias espirituais, vão depender da nossa vibração. O que nos liga espiritualmente falando a um espírito maldoso é a maldade que alimenta todas as nossas atitudes e intenções. O que nos une a um espírito vingativo, muitas vezes, é a resistência em perdoar. O que nos prende a um espírito triste, melancólico, é a tristeza com que cultivamos dentro do nosso coração. O que nos faz atrair energias negativas é a negatividade do nosso modo de pensar, falar e agir. Isso aí, gente, é muito importante. Pensar sempre no seu modo de pensar, falar e agir. E aí o espírito de Sheila, através de Chico Xavier, no livro Paz e Renovação, nos oferece uma pequena lista de alguns sinais de alerta. E aí eu vou falando os sinais e vocês vão vendo aí aonde vocês se enquadram ou não nesses sinais. Nesses sinais que são sinais de abertura para a conexão com essa energia negativa. Então vamos lá. O primeiro sinal é quando entramos na faixa da impaciência e intolerância. Então a gente já baixa a nossa vibração aí. Quem aqui nunca perdeu a paciência? E aí quando a gente perde a paciência o negócio fica feio, né? Aquela educação que a gente tem cai por terra e a gente mostra uma face geralmente que a gente não quer mostrar. O segundo sinal que Sheila nos mostra é quando acreditamos que a nossa dor é maior do que a dor de todo mundo e que não temos esperanças de ver essa dor passar. Quem aqui nunca conheceu ou viveu essa experiência, né? Terceiro sinal é quando passamos a ver a ingratidão nas pessoas. A gente sente a ingratidão porque a gente cria expectativas. As pessoas nos dão o que elas têm para dar. Então, se a gente acaba se magoando, nós estamos o quê? Abaixando a nossa vibração. E o quarto sinal que a Sheila nos fala é quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros de jornada. Muitas vezes as pessoas fazem algum ato ou falam alguma coisa
não com a intenção de maldade ou de nos prejudicar, mas a gente já está com um olhar negativo e a gente vê o lado ruim em todas as situações. Então, às vezes, assim, uma pessoa fez uma observação, falou uma coisa, a pessoa assim, tá querendo, tá com mal intencionado. Já a maldade não está no outro, a maldade está na gente, no nosso ouvido, no nosso pensar, né? Em vez da gente ver pelo lado positivo, a gente já joga pelo lado negativo. O quinto sinal, esse aí é difícil. Falar mal dos outros. Isso aí, às vezes a gente se reúne para falar o quê? Juntou os amigos, vamos falar do outro amigo que não está presente. Se a gente está em família, a gente vai falar daquela tia, daquela avó, daquele primo, daquela prima, e por aí vai, né? E existe programa de televisão só para falar mal dos outros, para a gente ver como que é difícil se libertar. Só que quando a gente fala mal dos outros, a gente abaixa a nossa vibração. E a gente atrai influências negativas. Sexto sinal é quando reclamamos do apreço e reconhecimento. O que é isso? Caramba, eu faço tudo certinho, eu sou tão legal, eu ajudo todo mundo. Ninguém reconhece o que eu faço. É o coitadinho, né? Sétimo sinal é quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo, ou seja, aquela fase que a gente acha que só eu trabalho na minha empresa, só eu me dedico, que ninguém faz nada. E aí a gente acaba, mais uma vez, abrindo brechas. Oitavo sinal, quando passamos o dia a exigir esforço dos outros sem prestar o mais leve serviço. Ou seja, a gente quer que todo mundo faça as coisas, a gente fica ali dando ordem, faz assim, faz assado. E sempre que o outro está fazendo, e é sempre achando que o outro está fazendo errado. Mas a gente não levanta um dedo para ajudar aquela pessoa. Fica ali só malhando. O nono sinal é quando quando pretendemos fugir de nós mesmos. Gente, como que a gente foge da gente mesmo? Através dos vícios de toda a ordem. Álcool, cigarro, entorpecente, comida, sexo, falar mal dos outros. Tudo isso é vício. E, para acabar, o 10º sinal é quando julgamos que o dever é apenas dos outros. Ah, isso não é problema meu. Ele que vai lá e resolva. Então a gente julga que o dever nunca é da gente. E aí também acabamos abrindo brechas. E aí, gente, através desses poucos pontos, Sheila nos mostra que, às vezes, mergulhar num padrão de energia negativo vão trazer muitas dificuldades em nossas vidas. E aí, outra pergunta. O que fazer se a gente já sente que estamos ligados a uma energia negativa e que anda tirando a nossa paz? Não, eu já me dei conta, eu não estou percebendo que eu estou realmente sob influência. E o que eu faço agora? Gente, quando chega nesse momento, é o quê? Buscar o passe, buscar a casa espírita? Também. Mas, acima de tudo, buscar o quê? O socorro espiritual mais poderoso que existe. Que é qual, gente? O templo da nossa fé. É o quê? É aquele Deus que nós temos dentro de nós, que a gente tem que fechar os olhos, igual a gente falou aqui na palestra do Pai Nosso, fechar todos os nossos sentidos e entrar em conexão e pedir verdadeiramente, primeiramente, se olhar, se reconhecer, ver o que aquilo dali é seu, e reconhecendo aquelas características, pedir a Deus que te ajude e se esforçar na sua reforma íntima. E Emmanuel nos diz o seguinte, abre aspas, ninguém recolhe o bem sem conquistá-lo, e ninguém recebe o mal sem atraí-lo. Tudo que nos ocorre é decorrência de conquista e de atração. Aquele que deseja receber da vida o melhor
precisa primeiramente dar à vida o melhor de si mesmo. Libertar-se do mal que hoje nos fere é assumir o bem como uma conduta de vida. Somente se desvincula das trevas quem acende a própria luz. Emmanuel. Gente, defender-se do mal é atacar com o bem. Às vezes, quando o mal, a gente revida o mal com o mal, a gente está se igualando. Então, qual é a forma de alguém veio te atacando, te xingando, veio grosseiramente com você? Devolva amor. Você vai quebrar a frequência, você vai quebrar aquele padrão. A maioria quer colher sem plantar absolutamente nada. Querem mudanças, mas não tem a mínima atitude para mudar qualquer coisa. Outros querem conhecimento, mas não querem estudar nem se informar. A gente fala que a gente quer que caia do céu, né? E muitas vezes a gente quer que caia do céu. Mas cadê o esforço? Alguns querem amor, mas não querem se dedicar a amar alguém. Outros querem o progresso, sem esforço algum, e muitos querem proteção espiritual, sem ao menos se auto-espiritualizar. Se o mal foi atraído por mim, eu também posso extinguir em mim esses pontos de atração. Então, gente, depende de quem cortar esses pontos de atração. Eu estou tendo influência espiritual, eu sinto que eu estou sendo obsediado. E quem que é o responsável disso? É Deus? É o outro? Não, sou eu mesmo. Sou eu que estou criando esse canal. Então, só você olhando para você mesmo, descobrindo assim, o que tem aqui em mim que está abrindo essa brecha. Então, vamos nos conscientizar de uma vez por todas que a nossa felicidade, o nosso bem-estar, a nossa paz está mais nas nossas mãos do que nas mãos de Deus. Não adianta a gente ficar pedindo, ai meu Deus, me ajuda, se a gente não se movimentar, se a gente não fizer por onde. Os espíritos que agem em nome de Deus, os benfeitores, a espiritualidade, jamais vai fazer a nossa lição de casa, embora eles nunca faltem com apoio e estímulos necessários. Então, gente, a boa espiritualidade, ela está sempre ao nosso lado. Só que nós temos o livre-arbítrio, nós temos a nossa própria escolha. Não é o bom espírito que vai fazer pela gente. Não adianta, porque senão é conquista pessoal, é conquista. A gente precisa conquistar. Eles estão aqui falando no nosso ouvido, insuflando bons pensamentos, mas se a gente não dá ouvidos, é o que eles podem fazer. Então, gente, como então se libertar dessa história toda? Exame de consciência. Fazer o autoexame da nossa consciência para encontrar que foco nos atinge. Não devemos culpar, nós não devemos nos culpar e nos julgar sobre os pontos fracos que identificamos em nós. Não, gente, a solução não é a culpa. Às vezes a gente faz assim, eu sou errado, e fica lá naquela lamúria, e se culpando, e fica outro ciclo vicioso, que é o ciclo da culpa. A culpa não ajuda. Você vai fazer seu exame de autoconsciência para você se conhecer. Estamos aqui para nos conhecer, conhecer a nós mesmos, saber quem somos. E aí não adianta falar assim, eu falo mal da vida dos outros. Meu Deus do céu, por que eu sou assim? E continuo falando. Entendeu? É preciso tomar consciência e mudar os atos. Querer mudar já é um grande passo, porque a gente só quer mudar quando a gente admite a nossa fraqueza. E admitir a nossa fraqueza é o primeiro passo. Admita, olhe para você, veja quem você é de verdade.
não aquele que a gente pinta para os outros, não aquela máscara bonitinha que a gente pinta para os outros. A gente precisa se olhar no espelho e ver quem que nós somos. E não é para se envergonhar, porque se você quer mudar e você pede a Deus a sua mudança, você vai conseguir. Ao identificarmos aquilo que nós estamos sentindo, poderemos fechar a brecha que nós estamos dando. Outra pergunta. Dá para se libertar das energias, dessas energias pesadas, apenas com formalidades religiosas? Não adianta, né, gente? Não adianta ficar rezando se a gente não faz mudança, se a gente não assume a responsabilidade diante dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas palavras, das nossas atitudes. Não adianta, por exemplo, eu vir aqui falar tudo isso para vocês e vir as costas e não faço nada. Eu vou mudar? Não vou mudar. Não vai mudar nada. Porque só muda se eu mudar. A gente só muda se a gente realmente mudar. O processo de autoconhecimento sobre o que nos cerca demanda, em primeiro lugar, humildade. E é o mais difícil. A humildade da gente olhar para a gente mesmo e ver as falhas que nós temos. Humildade de reconhecer que somos nós que damos brechas para tudo na nossa vida. Nós não somos joguetes, nós não somos fantoches, onde a vida faz assim e a gente mexe os bracinhos e as perninhas. Nós somos os autores da nossa vida. Nós é que mexemos nossos braços e nossas pernas. Não é o espírito obsessor que nos mexe, somos nós que nos mexemos. A responsabilidade não dá para jogar para fora, a responsabilidade está dentro. Somos responsáveis por tudo. A culpa não é dos espíritos inferiores. Os espíritos inferiores, os obsessores, eles, de modo geral, não nos querem mal, salvo alguns exemplos kármicos, que aí é outra história. Mas, no geral, a gente que abre a brecha e eles só querem a nossa energia. É aquilo que eu estava falando. Se você está vibrando na tristeza, você vai atrair espíritos de tristeza. Você está vibrando na raiva, no ódio, você vai atrair espíritos vibrando na raiva e no ódio, e eles vão vibrar e se alimentar daquela energia. Você tem dependência química, álcool, drogas, você vai atrair espíritos que vibram na mesma faixa vibratória de dependência química. E eles vão te alimentar, vão alimentar seu vício. Mas partiu deles, consegue um espírito me colocar para beber, se eu não abro a boca para beber, se eu não tenho vontade, se eu não... Não. A gente é que abre a porta. E, para a conclusão, a nossa felicidade, o nosso bem-estar, a nossa paz, está mais nas nossas mãos do que nas mãos de Deus. Vamos parar de transferir a responsabilidade para Deus, né? Que a gente tem mania de botar tudo na conta de Deus. Coitado de Deus nessa história, né? A gente que faz e ele que paga o pato. Os espíritos que agem em nome de Deus não vão fazer o que nos cabe, embora eles estejam sempre perto de nós. Façamos a nossa parte para nos libertar das energias negativas, sempre com muita oração, pensamentos elevados, bons sentimentos e boas atitudes. Meu querido, meus amigos, eu ficaria a semana inteira ouvindo você falar, até porque aqui tem conteúdo para a gente ficar o mês inteiro estudando apenas o que foi falado. Ele trouxe uma série de conteúdos onde a gente começa a observar que a irmã Sheila, ela dá 10 sinais para a gente sobre influências e sobre vigilância, mas em nenhum momento ele cita o obsessor. Em nenhum momento a irmã Sheila fala que nós temos que tomar cuidado com o espírito negativo, até porque todos os espíritos eles são positivos, são todos filhos de Deus. Depois de 12 anos trabalhando no espiritismo, na mediunidade, eu chego à conclusão e eu posso afirmar que o obsessor ele é um oportunista. Ele é apenas isso, um oportunista.
O obsessor, ele não tem poder sobre a sua vida, porque se a gente for analisar a condição daquele espírito, é das piores possíveis. Mas ele é um oportunista que se aproveita das afinidades, que aproveita daquilo que a gente tem dentro da gente para poder pegar uma beiradinha daquilo que sobra da gente. E quando a gente fala de influência negativa, a gente sempre pensa a bebida, a droga, o sexo, o dinheiro. Mas o tipo de influência, o tipo de espíritos encarnados que existem, eles vão aos mais altos níveis possíveis. Não existe obsessor só dentro de um bar. Não existe obsessor só dentro de um prostíbulo. Existe um obsessor dentro da alta cúpula da empresa, dentro da alta cúpula do seu trabalho, dentro das faculdades, dentro de todo tipo de atos. Existem espíritos viciados em cachaça, mas existem espíritos viciados em poder, em fama, em vaidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque conforme a gente vai se livrando dos obsessores mais presos à matéria, a gente começa a lidar com outros tipos de vibrações. E aí a gente começa a ficar mais vulnerável, e quando a gente começa a lidar com obsessores mais sutis, onde se mistura a influência com os nossos pensamentos, a gente não sabe se aquilo é obsessão ou se é o nosso próprio desejo. Então a gente começa a perceber, e a gente chega lá no ponto de Jesus, onde a gente começa a perceber que a maior causa das influências que a gente sofre é a invigilância. Por isso que lá atrás Jesus disse, vigiai e orai. Onde a gente começa a pensar, a tomar conta, primeiro, dessa usina de energia que é o nosso pensamento. Isso aqui é uma usina que produz energia o tempo inteiro, jogando para o ar, para o universo, desejos, pensamentos e prazeres. E aí existe uma população de desencarnados de 3 a 4 vezes maior do que a de encarnado, que fica observando. Eu gosto daquilo ali, ó. Eu vou me aproximar da presidência da empresa. E eu vou fazer com que esse cara busque a qualquer preço. Passando por cima da ética, de tudo. E a gente acha que o obsessor é aquele coitadinho lá no bar, ou viciado em droga, que fica no meio da rua. Não, gente. A gente tem influência de todo tipo de esfera. Desde que a gente abra a nossa sintonia, a gente abra a nossa porta para quem quiser entrar. Então, quando o Luciano ele vem para cá chamar a nossa atenção, dizendo que a responsabilidade está na nossa mão. Não adianta a gente chegar e fazer oração, meu pai, me livre disso, me livre daquilo, se o nosso pai chegar para a gente e falar assim, mas por que eu, meu filho? Se eu te dou todas as condições e o poder da sua escolha. Se eu lhe preservo o seu livre-arbítrio de você entrar e ir aonde você quiser. Se eu lhe dou a condição de fazer as escolhas durante toda a sua existência, por que eu vou me livrar de algo que você deve fazer? Só que nós sempre vamos tentar colocar a culpa no outro. Eu sempre vou achar que eu sou incapaz. Sabe por quê? É mais cômodo para mim. Dizer, eu não consigo. Eu tento, mas eu estou com influência do mal. E lembrar, gente, que o mal é simplesmente a ausência do bem. Como que eu me livro do mal? Me abastecendo do bem. Como que eu me encho de luz? Como é que eu me livro da sombra? Me enchendo de luz, porque a sombra é nada mais, nada menos que a ausência de luz. E se eu apagar a luz aqui, ó, todo mundo fica no escuro. E basta eu promover uma luz, todo mundo se ilumina. Então eu queria, nessa noite, depois dessa conversa maravilhosa, que eu ficaria muito conversando sobre isso. Como sempre, o Cristiano puxando a nossa orelha, chamando da responsabilidade. É simples, gente. E o objetivo de uma casa espírita é simplificar e facilitar o entendimento. Aqui é uma casa primária, uma casa que está iniciando o trabalho. Então a gente tem como
obrigação ensinar o beabá, a alfabetização e o despertar, como o Luciano bem disse, da ignorância. Porque agora aqui para frente a gente já não pode mais dizer, eu não sabia. Eu nunca soube que era assim, eu achava que eu tinha influências. Tudo que acontece na nossa vida, a culpa é minha, totalmente minha, sempre vai ser minha. Meu querido, nós temos um encontro marcado para o mês que vem, nós vamos estar fazendo uma palestra juntos sobre a oração de Cáritas. A gente tinha combinado dele fazer uma parte e eu fazer outra. Mas a gente observando, eu falei assim, vamos fazer diferente. Vamos fazer nós dois juntos, as duas partes, onde a gente fala e faz aí um bate-papo sobre uma oração que para mim é uma das mais importantes dentro do Espiritismo. E aí fica um convite para a gente estar fazendo. Bom, meu amigo, faça a oração de encerramento. Muito obrigado pela sua ajuda. Amado Pai, aqui estamos, Senhor, pedindo a Ti, Senhor, ajuda para a nossa reforma íntima, pedindo ajuda, Senhor, que abra nossos sentidos, nossa cabeça, nossos ouvidos e nosso coração, para absorver, Senhor, vosso Evangelho de luz, para que a gente possa caminhar em direção a Ti. Senhor, que paremos, Senhor, de responsabilizar os nossos amigos, as pessoas próximas a nós, encarnados e desencarnados, sobre os nossos próprios atos, sobre as nossas próprias falhas, que possamos, Senhor, fazer a nossa autorreflexão e buscar em nós as nossas falhas e a nossa reforma. Fica conosco, Pai, nos intuindo, hoje, agora e sempre, Senhor.